Oi, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula da semana de planejamento. Para quem não me conhece, o meu nome é Thaís Godinho e eu tenho um blog chamado Vida Organizada, onde eu falo sobre planejamento de vida, produtividade e organização da casa. A ideia dessa semana de planejamento é ser realmente um curso online para que você aprenda a se planejar para esse ano novo e para os outros anos que virão. No vídeo anterior eu apresentei um pouquinho essa série, falei sobre a minha história com o planejamento pessoal, como que eu usei esse aprendizado de planejamento para fazer uma transição de carreira. E depois eu passei uma série de exercícios bem práticos para você conseguir planejar o seu ano que vem. Se você ainda não conseguiu terminar todos os exercícios, eu recomendo que você volte lá e termine antes de continuar com essa aula, porque o que a gente vai fazer aqui hoje vai depender de você ter feito esses exercícios anteriores. Como a gente vai ver nessa aula de hoje, todo o planejamento do ano faz parte de um planejamento muito maior, e é justamente esse planejamento que a gente vai começar a aprender por aqui nessa aula. Quando a gente fez uma revisão desse ano que tá acabando, né? Na primeira aula, a gente revisou tudo, viu como foi, os grandes acontecimentos, a gente pôde ter a oportunidade de agradecer pelas coisas boas e aprendizados que 2019 trouxe pra gente. A gente também teve a oportunidade de refletir sobre tudo aquilo que a gente não quer levar pro ano novo e tudo aquilo que a gente não concluiu em 2019, mas a gente ainda quer concluir em 2020. E aí a gente já começou a pensar no futuro mesmo, né? A gente já colocou a mão na massa tendo uma visão geral do ano, com todas as grandes datas e eventos e aniversários, festas, férias, etc. A gente também já escolheu uma área que a gente gostaria de focar no ano que vem, decidiu uma prioridade para cada uma das outras áreas da nossa vida, pôde pensar um pouquinho sobre o lema do nosso ano que vem, definiu uma meta para um hobby pessoal e para nossa carreira e também aprendeu como dividir os grandes marcos do ano, as grandes entregas do ano em trimestres. E o feedback que eu recebi de vocês foi incrível, pessoal, muito obrigada. O pessoal deixou comentários aqui, deixou comentários no vídeo também, vou deixar alguns aqui na tela para vocês darem uma olhada. É impossível colocar todos, mas eu selecionei alguns aqui para mostrar para vocês que eu achei muito bacanas. Queria agradecer então a participação de vocês, todo mundo que postou que fez os exercícios, tá empolgado, gostou da aula, muito obrigada mesmo. Espero que esta aula aqui também supere expectativas. Eu entendo que quando eu falo sobre planejamento de vida e de repente uma transição de carreira como eu fiz e compartilhei na primeira aula, pode parecer que eu já esteja num nível de organização muito distante do que você está hoje. Mas o que eu quero dizer, e justamente por contar a minha história, esse é o motivo de contá-la, é mostrar que eu comecei como qualquer outra pessoa, tinha meu emprego, tinha frustrações, tinha sonhos, e aí a partir do momento que eu aprendi a fazer esse planejamento, eu comecei a colocar esses sonhos no papel e fazer com que eles virassem realidade. Aliás, como eu gosto sempre de dizer, sonho organizado vira objetivo. Dentro dessa minha abordagem no método Vida Organizada, eu trabalho com objetivos de curto, médio e longo prazo. Curto prazo seriam até 2 anos no máximo, médio prazo seria de 3 a 15 anos à frente e longo prazo seriam os objetivos de vida para toda a vida. É claro que vai depender muito da idade que você tem. Se você já tiver 95 anos, o seu longo prazo pode ser às vezes 1 ano, né? Você não vai querer ter esse planejamento tão extenso assim. Mas se você tiver 18 ou 25 ou 35, é claro que você consegue ajustar esses prazos dentro aí da sua condição de vida atual. Aliás, um exercício muito interessante é você desenhar uma linha do tempo de 0 a 100 anos, se colocar dentro dela na idade que você tem hoje para você ver tudo que você já fez até aqui na sua vida e quantos anos ainda faltam até você completar 100. Será que a gente vai chegar no 100? Será que a gente vai chegar nos 80? Nos 60? Então, esse exercício ele pode parecer um pouco doloroso, mas ele mostra pra gente que a gente tem que aproveitar a nossa vida. Todas as pessoas que já passaram por experiências de quase morte relatam que elas passaram a viver um dia de cada vez, querendo aproveitar cada vez mais a vida. No budismo, a gente tem uma máxima que é assim: poxa vida, eu poderia morrer hoje. Se eu morresse hoje, eu estaria morrendo feliz? Teria feito coisas que eu gostava, tinha dito
pro meu filho o quanto eu o amava, etc, etc. Então, assim, não é uma reflexão negativa nem pessimista, muito pelo contrário. É uma reflexão que promove um aproveitamento muito maior do dia a dia. Eu, pelo menos por ter esse princípio sempre em mente, procuro sempre viver o dia mais feliz de todos, sempre aproveitar, não ficar perdendo tempo com bobagem, com reclamação, com tristezas que não tem sentido pra mim. Claro que eu não sou de ferro e muitas vezes eu passo por todos esses sentimentos, mas é muito importante a gente ter em mente que a nossa vida, poxa, a gente pode viver outras vidas, mas essa vida aqui a gente vai viver uma vez só. Vamos aproveitar direitinho, vamos, né, ser feliz nessa vida aqui. E aí quando a gente fala em objetivos de curto, médio e longo prazo, eu gosto de pensar numa reflexão, né, aproveitando que a gente falou um pouquinho sobre essa linha do tempo de 100 anos, de pensar para cada uma das áreas da minha vida, e a gente já aprendeu a fazer isso um pouco no exercício da aula anterior, é pensar em cada uma dessas áreas da vida e pensar assim, se hoje fosse realmente o meu último dia de vida, sei lá, com 90 anos eu olhasse para trás, meu último dia de vida, para cada uma das minhas áreas, o que eu me sentiria plenamente satisfeita e feliz de ter conseguido nessas áreas. Isso são os objetivos de longo prazo. Então, quando você para pra pensar em tudo que você gostaria de ter realizado na sua vida em cada uma das suas áreas, você tá pensando em objetivos de longo prazo. E muitas vezes pensar nesses objetivos de longo prazo é muito mais fácil do que pensar nos de curto prazo, porque o curto prazo já tá aí batendo na porta. E a reflexão dos objetivos de longo prazo nos ajuda a entender o que é realmente importante pra nós. Com certeza vai refletir aí quais são os nossos valores mais profundos. Por exemplo, quando eu penso no nosso filho e penso assim, eu gostaria de ter proporcionado a melhor educação possível para o nosso filho, isso pensando a longo prazo. Tem várias coisas que já impactam no meu presente quando eu penso sobre isso. E me dá um propósito também, até para as coisas que eu faço hoje no dia a dia. E a ideia é que você possa fazer essa reflexão dos objetivos de longo prazo para todas as áreas da sua vida. Então eu queria te convidar para pausar esse vídeo daqui a pouquinho e tentar listar para cada uma das áreas da sua vida o que você gostaria que acontecesse, o que deixaria muito feliz e plena e satisfeita, ou satisfeito e pleno, não é mesmo? Se você for homem. Até o final da sua vida, ou seja, a longo prazo, se você conseguir fazer isso em cada uma das áreas da sua vida, o que te deixaria muito feliz por ter feito? Deixa a sua imaginação devagar, a ideia é que você possa fazer essa reflexão mesmo. Pausa o vídeo agora então e a gente já volta. Legal, então você deve ter começado a refletir um pouquinho sobre seus objetivos de longo prazo e não precisa levar muito a ferro e fogo não. É só uma ideia, só um brainstorm mesmo de ideias para você começar a capturar algumas coisas que o seu subconsciente te fala que são importantes. Aí que a gente vai aprender, eu gostaria de apresentar para vocês uma ferramenta que eu uso bastante nos meus cursos, nos meus livros, que é o que eu chamo de pirâmide da realização. Sim, eu também acho esse nome muito brega, mas eu acho que ele é o que representa melhor o que eu quero dizer aqui. A pirâmide da realização mostra então os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo. E a ideia é que você então use essa pirâmide para esse exercício. Você pode fazer um desenho numa folha de papel de uma pirâmide ou você pode simplesmente listar, não precisa necessariamente ser no formato da pirâmide, tá? A ideia da pirâmide é mostrar como isso vai afunilando, porque muitas vezes os objetivos de curto e médio prazo que a gente tem dizem respeito a um único objetivo de longo prazo, mesmo que para áreas diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, em um objetivo para finanças de longo prazo, que seja construir independência financeira, poxa, esse objetivo ele impacta vários outros objetivos de curto e médio prazo, que ele impacta várias áreas diferentes, impacta finanças, impacta família, impacta casa, saúde, enfim, várias áreas. Quanto mais áreas um objetivo impactar, mais importante esse objetivo é para você. Aliás, fica a dica. E aí, se a gente pegar esse exemplo que eu comentei, né, um objetivo de longo prazo que é conquistar a independência financeira, ter independência financeira, que eu acho que é o grande graal aí do século XXI, realmente. Beleza, você quer ter isso como objetivo de vida. Às vezes não precisa nem ser longo prazo, depende muito do estágio em que cada pessoa está na sua vida financeira, não é mesmo? Mas suponhamos que seja longo prazo, que seja um objetivo de vida para você ter essa independência financeira. Vamos tentar trazer um pouquinho mais para perto? Quando você pensa em médio prazo, ou seja, em até 10 ou 15 anos da sua vida, o que você acha que em 10 ou 15 anos você conseguiria fazer para no futuro você ter essa independência financeira? Você poderia, por exemplo, listar que você gostaria de ter uma certa quantidade de dinheiro investido ou guardado no banco. Você pode me dizer que você quer ter 1 ou 2 imóveis comprados no seu nome. Você pode me dizer que você quer empreender e construir uma empresa que vai permitir que você tenha um faturamento maior. Enfim, você que vai pensar, você que vai tentar ver o que em 10 a 15 anos é factível na sua vida que você faça. É um bom período de tempo. Aliás, um exercício legal de fazer, até regressivo, é você pensar o que você fez, né, de 2010 até 2020.
Com certeza muita coisa aconteceu na sua vida e essa reflexão permite que a gente veja como em 10 anos muita coisa na vida pode mudar. Se você pensar então em 10 anos à frente ou até 15 anos à frente, esse exercício de objetivos de médio prazo vai ajudar muito, porque você começa a pensar assim, tá, se até o final da vida eu quero ter independência financeira, em até 15 anos eu acho que é factível fazer isso, isso e aquilo. E só você pode listar, isso é muito pessoal. Eu dei alguns exemplos, então a gente pode colocar um exemplo para usar aqui mesmo, né, na nossa telinha, colocar um exemplo que é você ter 2 imóveis para você usar como fonte de renda para alocação, por exemplo. Não tô dizendo que essa é a melhor maneira não de conseguir independência financeira, viu, gente? É só um exemplo mesmo para poder mostrar como fazer esse exercício aqui. Pois bem, definindo que esse é um objetivo de médio prazo para você alcançar aquele de longo prazo, a gente vai tentar estreitar ainda mais, que vai ser da seguinte forma, tá? Se em 10 a 15 anos eu quero ter até 2 imóveis comprados para usar como fonte de renda, o que eu consigo fazer com relação a esses 2 imóveis em até 2 anos? Ou seja, você está usando esse raciocínio do longo prazo, do médio prazo para chegar no curto prazo, até 2 anos. E, mais uma vez, vai depender muito da situação que você se encontra no momento. Mas você pode me dizer assim, eu não tenho nenhum imóvel, então eu penso que o factível para até 2 anos eu juntar um dinheiro, investir esse dinheiro para conseguir dar uma entrada, pelo menos em um primeiro imóvel, para depois eu colocar como renda. Eu considero esse exemplo factível para algumas pessoas, então vou colocá-lo aqui no nosso exercício para demonstrar. Então veja só que a gente tem como um objetivo de longo prazo para finanças e várias outras áreas, alcançar a independência financeira. Em médio prazo, a 10 a 15 anos, a gente coloca assim que a gente quer ter de 1 a 2 imóveis gerando renda, né, para locação, coisa do tipo, e a curto prazo você quer investir e guardar um valor suficiente para dar de entrada em até 2 anos num primeiro imóvel. Isso é a pirâmide da realização. Por quê? Porque agora a gente vai acrescentar mais 2 elementos aí na base dessa pirâmide. Com base nesse objetivo de curto prazo, que é em até 2 anos eu quero guardar o dinheiro para dar de entrada em pelo menos um imóvel, você vai se perguntar o que eu consigo fazer sobre isso em 2020? O que é factível fazer em até um ano com relação a isso? E aí você pode me dizer que é estudar sobre investimentos, é você conseguir abrir uma conta numa corretora de investimentos, é você conseguir guardar uma quantidade X já de dinheiro, é conseguir uma renda extra para já juntar dinheiro, é vender coisas. Enfim, você vai achar de uma a várias coisas que você pode fazer em até um ano, que são coisas maiores. Em vez de fazer resoluções de ano novo, então a gente está vendo aqui uma maneira muito melhor de transformar os nossos sonhos, objetivos de longo prazo, em realidade. Então a gente está pegando uma coisa que parece distante como um objetivo de longo prazo e trazendo para tudo que a gente pode fazer esse ano. Olha como fica melhor organizado, melhor planejado. A gente traz para o terreno do factível e isso ajuda a gente a ter prioridades. Porque uma vez que você defina que para você conseguir dar entrada nesse imóvel em até 2 anos, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo esse ano, essas vão ser as suas prioridades para 2020. Para finalizar esse exercício da pirâmide, o que a gente vai aprender a fazer no próximo vídeo, na próxima aula, é justamente como a gente traz todos esses objetivos para o dia a dia. Porque assim, a ideia aqui é que você faça esse mesmo exercício para todas as áreas da sua vida. Então aproveita aí os próximos dias para fazer. Para finanças, para saúde, para família, casa, carreira, enfim, todas as áreas que você quiser e conseguir. Porque aí ao final você vai chegar, eu gostaria que você chegasse aqui na próxima aula com uma lista de tudo que você gostaria de fazer ou concluir no ano que vem, pra gente poder dar andamento nisso. Mas se você não conseguir fazer de todas as áreas, fica tranquilo, faça o melhor que você puder. Eu recomendo que você comece pela área que você escolheu dar foco no ano que vem. Então faça pelo menos dessa área, tá bom? Aí veja bem, a gente vai pegar depois então esse mesmo exercício que a gente tá fazendo aqui e vai combinar com aquilo que a gente já fez na aula 1, que foi pensar no foco do ano. A gente já distribuiu nos trimestres. Será que essa sua nova lista de recortes dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo para o ano que vem estão refletidos nos seus 4 trimestres? Você já pode começar a elaborar um pouquinho sobre isso, porque a gente vai falar mais. Então, se você me diz, por exemplo, que até o final do ano que vem você quer ter investido X mil reais para, né, dar entrada em até 2 anos no seu objetivo de curto prazo, você pode colocar que no último trimestre de 2020 você quer ter aquele montante, mas aí você pode quebrar em metas menores. Suponhamos que você queira até o final de 2020 ter 50 mil reais guardados, vai. 50 mil, daí no meio do ano você quer ter 25 mil. Então você pode colocar as outras metas ali no meio.
15 ou talvez 35, alguma coisa assim. Você pode estabelecer as metas que sejam factíveis, porque com base nisso, você vai conseguir olhar, poxa, no primeiro trimestre eu tenho que conseguir 15 mil reais. Como que eu consigo 15 mil reais em 3 meses? Aí sim que a gente vai começar a pensar em outras estratégias. Mas tá vendo só como a gente tira aquilo lá do terreno dos sonhos, do abstrato, traz mais para o nosso dia a dia? Isso vai fazer toda a diferença no desenho das prioridades. Tudo isso vai ajudar a gente a, então, fazer um planejamento mensal, um planejamento semanal e um planejamento diário que tenha a ver com esse planejamento maior. E é isso que a gente vai aprender na próxima aula. Você pode estar pensando que talvez você não tenha tempo de fazer isso até a próxima aula, então não se preocupe. Mais uma vez, faça o melhor que você puder. Se você conseguir fazer pelo menos para a área que você escolheu dar foco no ano que vem, já vai ser muito bom. Então comece por aí, tá bem? Lembre-se que não é questão de tempo, é questão de dar prioridade ao que é importante para você. Se você ficou com alguma dúvida, eu recomendo que você reassista essa aula, faça anotações, pause o vídeo, deixe comentários aqui embaixo com as suas perguntas, que eu estou de olho aqui todos os dias para poder responder qualquer dúvida que você tiver com relação a esse conteúdo. Eu gostaria de estar aí pessoalmente fazendo junto com você para tirar as dúvidas, mas infelizmente não dá. Quando a gente faz um curso online, a gente tem que abrir para todas as pessoas, mas se você deixar seu comentário aqui embaixo, eu respondo pessoalmente. E você pode também estar quase terminando essa aula pensando assim, ai, depois eu faço, eu não vou fazer agora não. E tá tudo bem, contanto que você faça. Lembre-se, é a sua vida e esta vida você só vai viver uma vez, hein? Certo? Na última aula, muitas pessoas também me perguntaram, Thaís, nossa, como que eu posso me aprofundar nisso? Como que eu posso saber mais sobre esse tipo de planejamento e da minha organização pessoal como um todo? Falei na primeira aula, eu tenho um método do Vida Organizada, um método que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. E se você conseguir aplicar o que eu tô te ensinando aqui nessa semana de planejamento, você já vai conseguir mudar muita coisa na sua organização pessoal, já vai ser muito útil mesmo. Então, o mais importante é que você pratique isso aqui. Agora, o fato é que eu tenho também uma solução completa, que é um programa inteiro de 1 ano de organização pessoal. Eu sempre procuro passar o máximo aqui, mas é pouco tempo, eu fico tentando fazer com que o vídeo fique menor, mas não dá, ele acaba ficando grande e mesmo assim eu sinto que não tenho tempo de passar tudo da maneira como eu gostaria, porque é muito pouco tempo mesmo, então poucas aulas. Se vocês quiserem, mais pra frente eu posso até falar um pouquinho mais sobre esse programa de organização que eu tenho, mas por enquanto eu gostaria que a gente se concentrasse nesses exercícios aqui, porque eles são os mais importantes para você focar agora que você tá fazendo esse planejamento do ano novo. Então, no próximo vídeo, como eu falei, a gente vai ver como que esse planejamento maior se torna mais presente no nosso dia a dia e nas nossas tarefinhas ali diárias, através de planejamentos do mês, o semanal, o diário e outras ferramentas que a gente pode usar para nossa organização pessoal. Então, se você sempre fica em dúvida sobre qual é a melhor ferramenta, o que eu devo utilizar para me organizar, a próxima aula é para você. Por enquanto, deixe seu comentário aqui embaixo, então deixe suas dúvidas, comenta o que você achou dessa aula, o que você achou desse exercício, o que você mais gostou de ver aqui hoje, ou simplesmente um recadinho pra mim, eu vou adorar ler. Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais, como por exemplo o Instagram e o YouTube, eu vou deixar aqui o link pra essas redes pra você acessar por lá e acompanhar um pouquinho da minha rotina, tá bom? Lembrando que no blog tem posts diariamente pra você aplicar aí no seu hábito diário da organização. Muito obrigada então, pessoal, e até a próxima aula.